queria inicialmente cumprimentar, agradecer o convite para participar desse seminário e cumprimentar e felicitar o governador Roberto Requião pela iniciativa, porque a situação brasileira e mundial parece dar razão àqueles filósofos da política que estabeleceram a incompatibilidade entre política e verdade, e de forma que a política passou a ser algo nefasto para amplos setores da população, que observam a política como mero ato de simulação, como engodo, como produção permanente de ideologia. E não deixa de ser curioso que no logotipo, o título desse evento, seja principalmente Rumos e Verdades. Me parece absolutamente adequado. O Brasil, em particular, é um país que carece de um debate sobre as questões relevantes, e a política se tornou apenas um ritual quase destituído de sentido. O seminário é uma pequena contribuição, me parece decisiva para a saúde intelectual do Brasil e de todos nós. De fato, teríamos que avançar nesse seminário para aquela situação descrita por um grande filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, em que mostrou que na luta política, na luta social, nós nos defrontamos com o conflito entre uma consciência ingênua e uma consciência crítica. E nós ainda estamos limitados a uma consciência ingênua, porque ainda não temos plena consciência dos fatores e condições que determinaram a situação atual. E transitar para uma situação de consciência crítica, seguindo a pista valiosa de Álvaro Vieira Pinto, diga-se de passagem, um filósofo desconhecido no Brasil, embora não tenha dúvida em afirmar que é o nosso principal filósofo, é exatamente ter a consciência clara dos fatores e as condições que determinaram a atual crise. Grande parte da falta desse debate é acreditada à imprensa, e, de fato, a imprensa tem uma grande responsabilidade sobre a falta de um debate público. Eu recordo a advertência de George Orwell, que foi muito útil na luta nos países ocidentais contra o que eles consideravam o socialismo autoritário, mas George Orwell passou a ser cada vez mais importante agora, e ele afirmava em 1944, reclamando a falta de um ambiente público na Inglaterra, que precisamente a característica essencial do jornalismo é que ela teme uma opinião pública bem informada. E quando eu busco na imprensa brasileira os detalhes da crise, nós nos defrontamos com o fato de que a informação é de péssima qualidade, e é uma informação, é mais uma produção de um consenso que nos mata do que um instrumento de informação necessária para pensar uma saída para a nossa crise. E essa mesma imprensa, com uma gama imensa de políticos e uma grande parte, lamentavelmente, também dos empresários, com a apatia dos trabalhadores, afirma que a crise é séria e afirma também que a crise era imprevisível. Nessa breve exposição, eu quero discutir que tão séria é essa crise e que tão imprevisível era essa crise. E a crise, de fato, é muito profunda. George Bush, que é um insuspeito de um insuspeito de ser um crítico do sistema capitalista, reconheceu na semana passada que os Estados Unidos efetivamente se encontram em uma recessão. E o faz depois das eleições por razões conhecidas de todos nós. Mas isso já é um capítulo ultrapassado. A grande questão a saber hoje é se os Estados Unidos e a economia capitalista mundial entrou efetivamente numa grande depressão ou não. E há boas razões para supor que estamos iniciando uma grande depressão no sistema capitalista global. Eu vou anunciar, ainda que rapidamente, 5 ou 6 razões pelas quais me parece que temos que começar a trabalhar com essa hipótese. O primeiro é esse declínio gigantesco, acentuado e interminável da diminuição dos preços das mercadorias, que se pode ver de maneira muito clara
inclusive no caso do petróleo, que sai de mais de $160 o barril para menos de 40, chegando aí a 36, 35 dólares. E isso que ocorre com o petróleo, ocorre com um conjunto de mercadorias que são importantes para os países capitalistas centrais e para os países dependentes. E esse me parece um dado fundamental de todo o processo que se anuncia uma grande depressão, uma desvalorização acentuada e sem fim do valor das mercadorias. O segundo aspecto que é essencial é eliminar da nossa reflexão a ideia de que ocorreu apenas um colapso no sistema de crédito. É claro que grandes bancos, os bancos tradicionais, foram varridos do sistema, outros encontram com a situação financeira abalada, e aqueles que estão sobrevivendo se negam a cumprir a sua função essencial, que é oferecer o crédito. O crédito é extremamente caro nos países centrais e quase ausente nos países periféricos do sistema. Não obstante a injeção de trilhões de dólares de dinheiro público para salvar bancos, essa operação, a característica essencial dela, e nada surpreendente, é que é incapaz de restituir o sistema de crédito. O grande contraste da época contemporânea é que, não obstante essa injeção gigantesca de recursos, o sistema de crédito não se recompõe. Uma demonstração, a meu juízo, inequívoca de que estamos apenas no início da crise. O terceiro dado, talvez o dado menos trabalhado, menos discutido, mas é a quebradeira gigantesca das empresas, em especial dentro dos Estados Unidos. Não há a menor dúvida que essa crise tocou fundo desde o início no setor real da economia. E não pode haver nenhuma dúvida, porque esse setor real da economia já estava, em especial dentro dos Estados Unidos, abalados a partir de 97 e 98, e mais particularmente a partir de 2000, 2001, quando autoridades importantes da Reserva Federal dos Estados Unidos reconheceram que o Fed estava, na prática, lutando contra um processo recessivo. Por isso, não deve surpreender a ninguém que empresas consolidadas, como General Motors, Ford, Chrysler, etc., estão quebrando e vão continuar quebrando. E, a despeito dos recursos, dos 35 bilhões que eles estão pedindo para o governo dos Estados Unidos injetar nessas empresas, não há a menor possibilidade de que possamos sair sem que algumas delas, literalmente, desapareçam do mapa. Há um outro indicativo que começa a indicar algo que também já era muito importante nos Estados Unidos, também importante na Europa, menos importante na Europa, muito mais importante nos Estados Unidos, que era a extensa precarização do trabalho. Os trabalhadores nos Estados Unidos estavam trabalhando muito mais, estavam trabalhando em trabalhos precários e estavam trabalhando em 2 ou 3 empregos. Uma revisão drástica de uma certa herança do estado de bem-estar social e do New Deal nos Estados Unidos, que mostra agora a sua face mais clara, que é a elevação brusca e ainda pequena, vamos ter muito mais, que é o desemprego. O desemprego chegará nas alturas dentro dos Estados Unidos e vai se estender para as economias europeias e será muito drástico nas economias periféricas. E, por último, o dado mais terrível que a imprensa não discute, inclusive no Brasil, quero reservar 2 minutos ao final para falar do que eu acho que é a gravidade da crise no Brasil, que é a principal herança dos anos exuberantes de Alan Greenspan nos Estados Unidos, que é o gigantesco grau de endividamento das empresas, em função da expansão daquela bolha financeira que parecia não ter fim. Não só o endividamento das empresas, o endividamento das famílias, dos estados e dos municípios dentro dos Estados Unidos. Não há a menor condição de asseverar que estamos saindo da crise a despeito das intervenções massivas de recursos a favor dos ricos dentro dos Estados Unidos e dentro da Europa. Então, esse grau de endividamento das empresas mostra que o problema essencial da economia real está longe de ser resolvido. Curiosamente, esse é um dado que não está sendo discutido
nas economias periféricas, em particular no Brasil, razão pela qual ainda se alimenta um otimismo e ainda estamos cativos daquela categorização de Álvaro Vieira Pinto, que é uma consciência ingênua sobre a crise. Enfim, se afirma aqui, o epicentro da crise são os Estados Unidos, mas isso já afetou, evidentemente, a Europa, e nem é preciso falar do Japão, que era uma economia rendida já há quase 2 décadas, terríveis condições do Japão, que manifesta que aquele dado de crescimento lento que caracterizou a evolução do capitalismo durante quase 2 décadas, com um pequeno interregno, entrou numa crise que é uma crise muito grande, para além da recessão, é uma grande depressão. Quero afirmar aqui uma primeira observação, portanto, que me parece essencial, que é fruto daquela consciência ingênua. As primeiras manifestações dos países centrais, órgãos como o Fundo Monetário, Banco Mundial, era afirmar que países como a China, a Índia, a Rússia e o Brasil podiam não só não ser afetadas, como inclusive ensaiar uma recuperação sistêmica global. Nada mais idiota, nada mais ideológico do que uma situação dessa natureza, como países que serão afetados profundamente pelo dinamismo da crise, como a Índia, a Rússia, o Brasil, e ainda temos uma interrogação sobre a China, poderiam ser capazes de reestruturar a economia mundial e ensaiar uma porta de recuperação. Enfim, esse é o primeiro diagnóstico da crise, da sua gravidade, da sua profundidade, e eu deixo aqui para o debate a possibilidade de que estamos entrando, não num período recessivo, de resto já reconhecido pelo Mr. Bush, mas numa dinâmica de depressão muito acentuada. O segundo aspecto é discutir se essa crise era mesmo imprevisível, como afirmam a grande imprensa, como afirma grande parte dos políticos, como afirma grande parte dos empresários, e inclusive uma certa consciência ingênua dos trabalhadores. De maneira alguma, essa crise era mais do que previsível. Havia um monolitismo da imprensa que impedia uma previsão sobre essa crise, mas eu quero mencionar aqui e honrar 2 economistas latino-americanos, o primeiro dele, Orlando Caputo, um chileno, que previu no final do ano passado a existência dessa 7ª crise cíclica, e José Carlos Valenzuela Feijó, um economista chileno também radicado no México, que publicou um livro no final do ano passado, mostrando como os Estados Unidos estavam em plena bancarrota. O fato de que esses hereges não circulavam mostra apenas o caráter autoritário de nossas sociedades, a falta de democracia e pluralismo, ou a existência de um pluralismo pobre, que é incapaz de afirmar que vivemos em países democráticos. De resto, haviam dados também muito eloquentes para aqueles que quisessem ver. Desde 1992, 93, nos Estados Unidos, começou a ocorrer uma brecha gigantesca entre os preços das ações e os lucros das empresas, que por alguns períodos essas ações cresciam acima de 100%, enquanto os lucros não superavam a casa de 20%. Era, obviamente, a existência de uma bolha especulativa muito clara, que se acentuou a partir de 2000 e 2001 nos Estados Unidos, quando o Fed começou a tomar medidas contra a recessão. E, claro, desde 2001, 2002, nós começamos a ver uma diminuição da taxa de lucro das empresas transnacionais nos Estados Unidos, que só foi compensada, e isso é muito importante para os países da periferia capitalista, pela remessa de lucros e dividendos que as transnacionais, que se beneficiaram do longo processo de liberalização e privatização das economias periféricas, compensavam essa queda da taxa de lucro das transnacionais com essas remessas que passaram a vulnerabilizar o balanço de pagamento dos países periféricos. O Brasil é um caso clássico da irresponsabilidade que foi, e do big business, que foi a abertura da conta de capitais, das CC5, da falta de cobertura cambiais para as exportações, criadas no governo Fernando Henrique Cardoso e mantidas no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De tal maneira que as indicações eram muito claras de que estávamos vivendo uma crise gigantesca. E por que não foi possível observar esses dados elementares da crise que os marxistas insistiam, e ainda que
alguns vão me censurar, os keynesianos também praticaram um keynesianismo sem dentes para morder. Era um keynesianismo débil, um keynesianismo que, na grande parte, adotou as teses da neoclássica e dos liberais. Bem, porque, na grande maioria dos casos, eles também se converteram àquela fé professada por Alan Greenspan. E eu vou mencionar Alan Greenspan porque é apenas um dos personagens. Recentemente, eu, por ossos do ofício, li o livro de Alan Greenspan. Eu não recomendo para ninguém, especialmente para a juventude. Vocês têm ler Marx, Keynes, os grandes autores, não percam tempo com isso. O faço apenas por custo do ofício. E eles criou uma teoria muito clara. Ele afirmava que, não obstante todas essas evidências, que desprezou olimpicamente, que existia uma liberalização que era essencialmente positiva. Essa liberalização estava baseada e alicerçada nos aumentos de produtividade da economia nos Estados Unidos, que, por sua vez, eram produtos das inovações tecnológicas e da existência da chamada de uma nova economia. São essas teorias que os homens do establishment criam e que duram mais ou menos a existência da vida de uma mosca. No caso da economia, 5 ou 6 anos, essas teorias que são festejadas por políticos, empresários, pela grande maioria dos políticos, pela grande maioria dos empresários, lamentavelmente pelos trabalhadores, em uníssono pela grande imprensa, prosperam entre nós. Greenspan chegou ao absurdo de dizer que estávamos diante de uma corrida de ouro da internet. E os Estados Unidos estavam diante de um panorama geral de mudança tecnológica, uma verdadeira mudança histórica. Invocou naturalmente Schumpeter e a destruição criativa e a teoria segundo a qual o capital se deslocaria das empresas, das indústrias estagnadas para esses negócios mais avançados. Enfim, o impacto da tecnologia de informação sobre a produtividade. Isso fez com que os estadunidenses, segundo ele, transferissem os recursos de suas aposentadorias para as ações. Estávamos diante, portanto, não de um capitalismo de monopólios, mas quase diante de um capitalismo popular em que toda a humanidade, em especial os estadunidenses, poderiam encontrar um lugar ao sol. No seu trabalho, Greenspan sequer fala dos derivativos, não há menção a ele, não há reflexão nenhuma, professor Carlos Lessa. É claro, é possível fazer uma crítica moral ao sistema e é absolutamente indispensável. Claro que existem responsabilidades dos operadores de Wall Street, que um jornalista chamado James Stewart, em 1987, chamou, num livro que está traduzido ao português, de covil de ladrões. Não é precisamente um elogio, mas foi completamente esquecido. É claro que foi absolutamente grave e imoral que vinculasse seus ganhos ao mercado das inovações financeiras. É claro que era particularmente grave que eles mesmos se tornaram proprietários, em determinado momento, de 12% das ações negociadas nas bolsas. Mas é claro que não poderiam ignorar que, a partir de 2001 e 2002, a crise daquelas empresas baseadas na tecnologia de informação também se abateu e a nova economia veio abaixo. Enfim, não deveriam ignorar, mas ignoraram que depois da grande crise das empresas de .com, os capitalistas deram uma saída muito importante para a crise, que foi aumentar o grau de endividamento das empresas. E é isso que nós estamos defrontando agora. Ou seja, taxa de lucro diminuída, compensadas com uma oferta ilimitada de crédito, quase sem custo, permitida pela emissão de títulos em ativos inflados. Ninguém viu, ninguém observava o que nós poderíamos estar lendo no Financial Times, The New York Times, ou mesmo em alguns especialistas sobre isso. É claro que existiram advertências. Eu lembro, por exemplo, o último livro que li de Galbraith, não é nenhum homem que odeia o sistema, é, digamos, um sujeito liberal honesto, e ele escreveu um pequeno livro chamado A Economia da Fraude Inocente, que mostrava o grau de loucura que chegou o sistema. A desaceleração da produtividade, que era a grande tese de Alan Greenspan, também se verificou. Ninguém viu o que estava acontecendo, ninguém observou o que estava acontecendo. Bem, claro, os marxistas estavam esquecidos, todos eles tinham sido considerados cachorros mortos, mas eu lembro de um livro de 1987, de Suisse e Magdoff, que mostrava o estancamento longo da economia estadunidense e a expansão financeira.
E depois, em 2001, Robert Brenner também vaticinou sobre a explosão financeira e vaticinou muito claramente sobre a inevitabilidade de uma recessão. Por que não eram ouvidos? Eu arrisco uma hipótese que me deu o ministro Solís Rada, da Bolívia, é porque é realmente muito difícil convencer alguém que está sendo paga para não ser convencido. Os lucros eram extraordinários, os ganhos eram extraordinários e a grande festa seguia. Bem, aí se estabeleceu uma amnésia. Marx era considerado, como disse, um cachorro morto, e nem mesmo o comportado Keynes foi lembrado a partir de suas severas críticas ao sistema capitalista em 1931. O keynesianismo ficou sem dentes para morder. Quero ler aqui, sem prejuízo de cansá-los, um pequeno trecho de um economista chamado Joseph Stiglitz, democrata, presidente do Conselho de Economistas do presidente Clinton, que escreveu um livro recente sobre os exuberantes anos 90, uma interpretação da década mais próspera da história. Quero dizer isso, governador Requião, para mostrar como o consenso é perigoso, como o consenso mata. Não é só que o consenso é burro, o consenso é algo terrível para qualquer sociedade. E vejam um trecho literal de Stiglitz. Todos os meses, governador Requião, se reuniam o presidente do FED, o secretário do Tesouro, o presidente do Conselho dos Consultores Econômicos, o presidente da Comissão de Valores Imobiliários, junto com o presidente Clinton. E dizia Stiglitz, não obstante essas reuniões mensais, o resultado líquido de nossas discussões era sempre o mesmo. Estávamos cientes dos riscos e dos benefícios. Estávamos cientes das dificuldades que os derivativos criavam, da verdadeira situação financeira de um banco ou de qualquer empresa, mas sentíamos que poderíamos fazer pouco, especialmente em uma época em que as regulamentações estavam sendo rasgadas. Em parte, confiamos no mercado, e desse modo estávamos prontos para fazer uma observação cuidadosa, sem salvaguardar os mercados contra os derivativos. Olha a confissão, olhando em retrospectiva, poderíamos ter feito muito mais para melhorar a qualidade da prestação de contas e restringir a extensão da exposição ao risco, mas nada fizeram. Esse é o dado essencial. Claro, quais... É isso que eu menciono, meu estimado Carlos Lessa, as imensas dificuldades de diagnóstico. É preciso ser muito severo no diagnóstico e exercer uma crítica radical. Quero dizer que toda a crítica radical, essa que o governador exigiu na abertura desse evento, a despeito de não sugerir nada, nenhuma medida, é o início da construção de alternativas, porque elimina os caminhos fáceis, aqueles caminhos que mais nos agradam, aqueles caminhos que são menos conflituosos, mas aqueles caminhos que perpetuam a crise, queimando milhões de riqueza, empobrecendo povos, eliminando famílias, aumentando o desemprego, eliminando a esperança para milhões de pessoas. Não quero me estender, mas preciso mencionar duas advertências de Keynes para saber se os keynesianos atuais são capazes de fazer um diagnóstico tão severo quanto fez Keynes em 1931. Não vou lançar aqui mesmo a ideia, o elogio de Marx. Marx dizia dos banqueiros algo muito menos elogioso do que Keynes, chamava de honoráveis bandidos, e não me parece que estamos muito longe daquela afirmação de Marx. Mas Keynes dizia o seguinte, em 1931, os sinais presentes sugerem que os banqueiros do mundo têm propensão ao suicídio. A cada etapa, eles têm se mostrado contrários a tomar um remédio bastante drástico, e agora já se deixou que as coisas fossem tão longe, que se tornou extraordinariamente difícil encontrar uma saída. É necessariamente parte do negócio de um banqueiro manter as aparências e professar uma respeitabilidade convencional que é mais que humana. Tal atitude, assumida por longo tempo, transformou os banqueiros nos mais românticos e nos menos realistas dos homens. Keynes. Bancos e banqueiros são cegos por natureza. Essa é a afirmação de Keynes. Um banqueiro sadio, ai de nós, não é o que prevê o perigo e o evita, mas aquele que, quando arruinado, arruina-se de um modo convencional e ortodoxo, juntamente com seus companheiros,
de tal forma que ninguém possa censurá-lo. E de tal forma que, para salvar o sistema, é necessário, em primeiro lugar, salvar os banqueiros. Essa é a lógica atual da crise, é nesse momento que nós nos encontramos, porque nos falta, inclusive, um keynesianismo capaz de fazer um diagnóstico tão realista como esse que fez um comportado Lord Keynes. Olha, é muito importante, quero concluir com isso, Beto, 2 aspectos essenciais dessa crise. Primeiro, nós temos que nos livrar dessa herança intelectual que ainda domina o ambiente em que estamos discutindo. Diz Keynes: fui educado, como a maioria dos homens ingleses, para respeitar o livre comércio não só como uma doutrina econômica, que uma pessoa racional e instruída não pode duvidar, senão quase como uma parte de uma lei moral. Considerava que os comuns desvios dela eram ao mesmo tempo uma bobagem e um ultraje. Esse era o recado de Keynes. Keynes fez, na prática, um diagnóstico muito sombrio do sistema capitalista. O capitalismo internacional, diz Keynes, decadente, mas individualista, em cujas mãos nos encontramos depois da guerra, não é um êxito, não é inteligente, não é formoso, não é justo, não é virtuoso e não entrega os produtos. Resumindo, nos dá desgosto e estamos começando a menosprezá-lo. Claro, Keynes dizia também, quando perguntamos com o que substituí-lo, ficamos perplexos. Mas veja, o importante é que os keynesianos com dentes para morder faziam um diagnóstico da crise do sistema que nós ainda não alcançamos no mundo moderno. Tal foi a amnésia social, tal foi a construção de ideologia. Quando eu vejo empresários que apenas discutem a elevação da taxa de juros e não a gigantesca dívida pública brasileira, que supera mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais, que escraviza a nação, faz dessa uma república rentista, e ninguém disposto a discutir como desarmar essa bomba. Por que os impostos são altos? Os impostos são altos porque a dívida é gigantesca. A dívida gigantesca foi criada por quê? Porque a estratégia estabilizadora de 1994, no caso brasileiro, elevou os juros, alegando que o principal inimigo do homem era a inflação. E criou esse monstro, essa dívida pública, que, como Marx explicou no tomo 1 do Capital, vai implicar em impostos cada vez mais altos. Eu não vejo os empresários lutando contra isso. Eu não vejo os políticos lutando contra isso. Parece que nós não temos uma dívida. Parece que não falar sobre a dívida diminui a intensidade do problema. Como dizia o governador Requião, não dá para combater câncer com aspirina. É necessário discutir os grandes e gigantescos problemas. Bem, o meu tempo já esgotou. Eu disse ao Beto que precisava de um tempo bolivariano para explicar toda a minha concepção de crise, mas queria dizer que nós precisamos construir, e queria dar uma palavra sobre o Brasil, 1 minuto. No Brasil, se está banalizando a violência da crise. As empresas estão super endividadas, especularam com a moeda, e, a meu juízo, estão preparando um ataque especulativo contra o real. Isso significa que nós vamos viver em breve, não obstante uma desvalorização da moeda de mais de 50%. Virá aí, não existe uma medida para salvar essas empresas. A aposta numa economia exclusivamente exportadora fracassou. Todos estão apostando no protecionismo mundial, que de resto é uma regra da economia mundial. Os Estados Unidos professaram a fé no livre comércio, jamais praticaram o livre comércio. Adam Smith, em 1776, diz na Riqueza das Nações muito claras: esperar que um dia a Inglaterra aplique o livre comércio é uma utopia. Desde 1776 sabemos isso. Por que as elites do terceiro mundo aceitaram essa ideia? Só por uma razão: porque a única mercadoria que possuem para negociar no mercado mundial é a riqueza nacional. E nós precisamos de um projeto radicalmente distinto daquele que começou em 94 e
e foi terrível durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e se perpetuou durante o governo do presidente Lula. É preciso sair rapidamente dessa armadilha. A crise, nesse sentido, é um alerta fundamental e uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Quero dar uma palavra sobre Marx. Marx, quando viu o desenvolvimento do capitalismo, se refugiou no Museu Britânico, caro Carlos Lessa, porque ele olhava os trabalhadores e dizia: 30% desse movimento cartista é completamente corrupto. 30% não sabe o que faz, e apenas 30% é lúcido. Não tem uma crise geral. E foi estudar, e deixou uma obra razoável, que tem que ser lida por todos nós. Eu acho que se estivéssemos aqui, Keynes estaria atuando com aquela pegada que o caracterizou em 1931. E Marx finalmente sairia do museu e começaria a se relacionar com os trabalhadores. É a hora da política, é a hora da heresia, é a hora de pensar aquilo que não foi pensado durante os 25 anos. Romper essa amnésia social, esse controle das ideias que caracterizou a vida brasileira, a vida latino-americana e a vida mundial. Muito obrigado.